Esse é mais um vídeo do workshop Como Mudar de Carreira com Tranquilidade e Segurança Financeira. E hoje eu vou falar dos mitos sobre a transição de carreira. O que é que eu mais escuto no consultório? Clenice, tô velho, não dá mais, não tenho mais como mudar de carreira a essa altura do campeonato, tô velho. E olha, vocês não vão acreditar, mas eu escutei isso, tô velho, de um menino de 34 anos, agora quarta-feira no meu consultório. Ele chegou lá pela mão da esposa, que falou, ele está muito mal, está sempre irritado, brigando com o mundo, eu não sei mais o que fazer. Aí eu comecei a conversar e a gente foi vendo quais eram as questões que faziam essa pessoa ficar tão irritada e tão mal com a vida. E aí eram exatamente as questões ligadas à atividade que ele exerce, que tem coisa que ele gosta, tem coisa que ele odeia, que é uma violência para ele fazer aquilo todo dia. E aí quando a gente fala da proposta, mas e agora? Vamos mudar de carreira? O que é que você pode fazer para mudar, para fazer uma coisa que te dê mais satisfação e alegria? Eu estou muito velho. Aí velho, com 34 anos de idade. Então, assim, eu fiz uma pergunta para mim quando eu tinha perto de 40 anos. Naquela época, a minha mãe tinha 67 anos. E aí eu pensei, bom, se eu viver a quantidade de anos que a minha mãe já viveu até agora, eu posso chegar a 67 anos. E aí eu pensei, cara, 67 anos, ainda faltam 27 anos para eu viver. E aí 27 anos é muito tempo quando a gente está fazendo uma atividade que você não gosta. E aí eu falei, não quero, eu não sabia o que eu queria, mas eu sabia que eu não queria passar 27 anos da minha vida fazendo aquilo. E aí assim, quando eu me dei conta que eu ainda tinha 27 anos para viver, fazer uma nova faculdade, que eram só 5 anos, ficou fácil. E foi o que eu falei para esse jovem de 34 anos. Quantos anos você acha que você vai viver? Ele, sei lá, eu imagino que eu chegue aos 80. Falei, então você tem 50 anos para viver ainda. E como é que você quer viver esses 50 anos? Então, essa coisa de que eu estou velho para mudar de carreira, é uma coisa que você tem que pensar muito. E ele faz essa pergunta. Eu estou velho para mudar de carreira, mas quantos anos eu ainda tenho que viver fazendo essa coisa que eu não gosto? Eu acho que essa é a principal pergunta que você tem que se responder quando você afirma para você que está velho para mudar de carreira ou para qualquer outra coisa na vida. Mas como a gente está aqui falando de carreira, então pensa sobre isso. Estou velho com 34 anos, estou velho com 40 anos, estou velho com 50 anos. Ok, 50, 55. Quantos anos eu ainda preciso trabalhar fazendo essa coisa que eu não gosto? Em vez de você olhar para a sua idade, olhe para quantos anos você ainda vai precisar fazer aquela atividade que você já não ama. Essa é a pergunta que você tem que se responder quando você afirmar tô velho. Então esse negócio de tô velho é um mito que você deve passar um X vermelho em cima e seguir em frente. O segundo mito que mais aparece também é mudar de carreira é para os jovens. Já passou. A essa altura do campeonato, tantos anos já que eu estou exercendo essa carreira, e agora eu vou deixar isso agora para trás, a essa altura do campeonato, não tenho mais idade para isso. Aí é mais uma vez a necessidade de voltar àquela primeira pergunta que eu fiz. Quantos anos você ainda vai precisar fazer essa atividade que você não suporta? Antes de você perguntar quantos anos você tem, você pergunta quantos anos eu ainda tenho que viver fazendo isso. Quando eu fiz essa pergunta para mim lá atrás, eu percebi que eu tinha muito tempo de vida ainda para trabalhar naquela atividade. Então eu tratei de resolver o problema. E os anos passaram e eu fiz a minha formação, fiz a pós-graduação e comecei a trabalhar na minha área, na minha nova área. Não foi fácil, nunca é fácil trocar de carreira, porque mesmo aquela atividade que a gente não gosta, a gente tem apego a ela, a gente sabe fazer aquilo muito bem muitas vezes, né? Você tem uma habilidade muito grande com aquilo, só que tem coisas ali que te desagradam, às vezes é o trabalho, às vezes é a empresa, às vezes é depender de um monte de gente para fazer aquilo que você quer, enfim, tem várias coisas que interferem na sua atividade, que faz com que você canse daquilo, que você não queira mais exercer aquilo, e aí a pergunta é exatamente essa: quantos anos eu ainda vou precisar exercer a minha atividade profissional? Quantos anos eu ainda preciso trabalhar para viver? E eu quero continuar vivendo com esse nível de insatisfação? O que isso vai causar para a minha saúde física, emocional, mental e todos os aspectos da minha vida? O que é que isso impacta o meu bom humor? Como é que eu acordo de manhã para fazer essa atividade que eu não gosto?
Essas são as perguntas que você precisa responder para que você tenha a coragem de começar a processar o desligamento dessa atividade que não te faz feliz. O terceiro mito mais comum, a crença, que eu chamo até de crença, que os mitos são criados a partir das nossas crenças, é trabalhar com uma história de paixão, isso é mito. Eu tenho mesmo que pagar minhas contas. E eu já escutei isso de muitos pais, né? Porque durante muitos anos eu trabalhei fazendo orientação de carreira para jovens, pessoas que estavam saindo do ensino médio e querendo descobrir a sua carreira. E tinha pais que eles ficavam profundamente irritados com os filhos, deles quererem escolher uma coisa ligada à sua paixão. Como assim, negócio de paixão? Tenha que pagar suas contas, eu quero que você tenha um trabalho que te sustente. Então, isso ficava muito claro para mim e ficava difícil para o jovem escolher aquilo que ele realmente queria, porque ele também fica nessa coisa de querer agradar aos pais. E aí, como é que eu vou escolher a minha paixão se meu pai acha que isso é uma grande bobagem? E aí não dá para escolher porque o meu pai acha que é uma grande bobagem, que não se paga conta com paixão, que eu tenho que me sustentar, eu tenho que pagar contas. Então, mais adiante, no vídeo a seguir, ou no último, não sei aí qual é a sequência, eu vou estar falando para vocês sobre como viver da sua paixão e como viver muito bem da sua paixão. Que é, na verdade, o mito que eu vejo hoje é o mito de você trabalhar pelo dinheiro. Isso é um mito na atualidade, porque nunca foi tão fácil quanto na atualidade você trabalhar com a sua paixão e ser muito bem remunerado com isso. Porque o número de carreiras se expandiu assim barbaramente. Pra vocês terem uma ideia, só o ano passado no Brasil nós tivemos assim o acréscimo de mais de 700 atividades laborais. 700 em um ano. Agora, se a gente amplia isso no universo, aí é infinito. E como nós estamos vivendo num mundo 100% globalizado, você pode exercer uma atividade qualquer no Brasil, do Brasil para outro país, de outro país para o Brasil e assim sucessivamente. Então, nunca foi tão fácil você viver da sua paixão. Nunca foi tão possível, eu diria. Eu não vou nem falar a palavra fácil, porque, na verdade, não existe nada fácil. O que eu posso dizer é que é possível você viver muito bem daquilo que você ama e ser muito bem remunerado por isso. E eu vou dar vários exemplos disso no vídeo onde eu falo como viver da sua paixão e ganhar dinheiro com isso. Eu vou falar sobre isso no próximo vídeo. Vou especificar e vou mostrar pesquisas que apontam como isso é possível. Então, essa história de que é mito viver da paixão caiu por terra. Pode passar um X vermelho em cima e correr atrás da sua paixão. Dá para viver da sua paixão e muito bem. O quarto mito também, que esse eu diria que é o que mais segura as pessoas em carreiras que elas não gostam, é a expertise que elas desenvolveram naquele tempo, de que elas trabalharam durante anos e anos em uma atividade. E eu posso até falar do meu próprio exemplo, né? Eu tive uma empresa durante muitos anos, eu tinha uma indústria de roupas de trabalho e eu era muito boa nisso. Eu tinha uma facilidade absurda de criar peças de brinde, de criar peças para evento. A pessoa me chamava, eu tenho um evento assim, assim, assado, e eu sabia exatamente qual era a peça ideal. Eu fazia uma peça piloto e era geralmente aprovada na hora. Então eu tinha facilidade para criar, eu tinha facilidade para vender. Mas tinha outras coisas que eu não gostava. Eu não gostava principalmente da parte da produção. Produzir era muito difícil, porque aí não dependia de mim. Eu vender e eu criar era comigo. Agora, a hora de produzir aquilo, aí eu dependia de uma centena de pessoas e que nem sempre estavam engajadas com o mesmo objetivo que eu. E isso era muito difícil, de executar as coisas no tempo e na hora que eu queria. E isso foi me desgastando tanto ao ponto que eu falei, não quero mais, não quero passar o resto da minha vida fazendo isso. E fui correr atrás de uma outra paixão. E foi difícil deixar isso, porque eu dominava isso com muita facilidade, entendeu? Eu tinha um site na internet, eu tirei esse site do ar, eu troquei todos os telefones e ainda assim as pessoas me achavam durante muitos e muitos anos correndo atrás de mim para que eu produzisse novamente aquelas coisas para elas, entendeu? Eu não vendi, eu não passei, foi tão difícil para mim deixar isso que eu fui matando a empresa aos poucos para eu conseguir me desligar. Porque não é fácil mudar de carreira.
Então o que eu estou falando aqui para vocês sobre mudança de carreira, eu senti na minha própria pele e eu sei o quanto isso é complicado, o quanto isso é difícil. Mas o que eu quero dizer para vocês é difícil, mas é possível. Se aquilo te incomoda tanto, mesmo que você ganhe dinheiro, mesmo que você pague todas as suas contas, ainda sobre dinheiro com aquilo, mas aquilo não te acende, você acorda de manhã e fala, não quero mais fazer isso, eu não quero passar o resto da minha vida aturando essas coisas, eu não quero passar o resto da minha vida dependendo das pessoas para fazer o meu trabalho, eu quero fazer o meu trabalho de um outro jeito, eu quero dominar o meu trabalho, eu quero ser dona do meu nariz de novo. Porque quando você monta um negócio, você fala, eu vou ser dono do meu nariz. Mas às vezes o seu negócio depende de tanta gente, de tanta coisa, que você de repente deixa de ser dono do seu nariz para ser uma espécie de escravo de luxo. E era como eu me sentia, uma escrava de luxo. Para mim foi muito recompensador, e no dia que eu entrei na sala de aula, que comecei a estudar psicologia, a sensação que eu tive é indescritível, eu não tenho palavras para falar para vocês. Eu senti como se eu tivesse passado longos anos fora de casa e finalmente eu estava voltando para minha verdadeira casa. Foi uma emoção que me toma ainda, muito grande. E é essa emoção que eu quero que vocês tenham ao encontrar a sua verdadeira paixão. Aquilo que realmente vai te mover e fazer você ficar feliz e animado todo santo dia e enfrentar todas as adversidades possíveis porque você encontrou aquilo que te faz feliz. E eu sou muito feliz de ser psicóloga e ajudar as pessoas a destravarem e a encontrar a sua verdadeira paixão. Oi, galera. Então, assim, eu me emocionei bastante porque realmente foi um momento único na minha vida e que eu consegui vencer todos os mitos que me prendiam àquela atividade, que me dava dinheiro, pagava minhas contas, sustentava a minha família, mas que muitas vezes eu me sentia muito infeliz. E eu quero te perguntar quais são os mitos que te seguram naquilo que você não gosta. O que é a coisa que te prende ainda, que não te deixa dar o teu voo, que não te deixa ir para algo que realmente toque o seu coração? Por favor, comenta comigo, isso é muito importante para mim, para eu saber quais são as formas que eu posso te apoiar mais na sua transição de carreira, na sua transição de vida, naquilo que vai te fazer feliz e fazer o teu olho brilhar. Então, por favor, comenta e fala o que é que te segura, o que é que não te deixa voar.